o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu tô aqui num lugar que eu venho sempre porque ela cuida de mim. Além de tudo, é minha amiga, sabe? E eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouquinho esse espaço maravilhoso, que eu adoro ficar aqui, tá? Não gosto muito de ir no dentista, ela sabe, mas eu gosto de vir aqui. Porque eu me sinto bem perto de você, Rê. Obrigado por atender a gente. Muito, muito, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço, Alessandra. É um prazer tê-la aqui conosco sempre, com esse carinho, com essa alegria. Você viu falando que muita gente não gosta de dentista, né? É verdade. Tem pavor, mas a gente tem que ir. E aqui eu me sinto bem, sabe? As meninas que atendem você, de uma clareza, de uma sinceridade, ó, precisa fazer isso, não tem mais jeito para fazer isso, sabe? Eu gosto dessa leveza, eu acho que o ser humano está precisando dessa sinceridade. Alessandra, você tocou num ponto que eu acho fundamental, importantíssimo. As pessoas realmente têm medo mesmo de vir ao dentista, de procurar ao dentista, pelo barulho, pela anestesia, pelo tratamento de uma forma geral. Mas a odontologia, nesses últimos anos, ela vem numa mudança que a gente fala, meu Deus, onde nós vamos parar com toda essa evolução? E um ponto que sempre me tocou e sempre mexeu muito comigo, particularmente na minha vida profissional, é essa parte humana, né? De você entender que é um ser humano que está ali. Então, tentar trazer para um conforto, sempre deixar o paciente se posicionar aonde incomoda, qual é a queixa dele, qual o problema que ele acha que ele tem, ou que ele não tenha, que ele acha que ele não tenha, e que a gente vai conseguir mostrar para ele de uma forma leve, de uma forma sutil, que hoje os tratamentos têm várias formas diferentes de ser atendidos e de ser tratados com leveza. Com as anestesias que nós temos hoje, que são muito individualizadas para cada paciente, para cada comorbidade, e as formas de você sedar também o paciente. Hoje a odontologia tem um trabalho muito bonito com óxido nitroso. O que é esse óxido nitroso? Eu vou só dar um cortinho aqui, porque eu estava aqui sendo atendida, né? Meu marido me mandou uma mensagem lá que eu estava saindo. E aí ele falou, ele não vem aqui. Aí ele falou assim, eu tenho pavor de ir no dentista. Ela, não, mas agora tem o óxido nitroso. E eu fiquei nessa dúvida e não perguntei até hoje. Então eu estou perguntando, o que é esse óxido nitroso? O óxido nitroso entrou na nossa clínica há uns 4 anos atrás, justamente para trabalhar o paciente que tem medo, o paciente que é ansioso, o paciente que tem preocupação de como vai ser o tratamento. Então ele é uma sedação consciente com um gás que a gente instala no paciente no momento do atendimento. Então o paciente pode vir sozinho, ele não precisa de acompanhante. É uma inalação desse óxido nitroso que vai trazer uma sedação consciente. Então o paciente vai ficar num estado que ele tenha consciência, como o próprio nome diz, de sedação consciente, mas ele vai ter uma leveza. É tipo um relaxamento? De relaxamento, uma sensação gostosa. Eu costumo brincar assim com o paciente. Já cada paciente tem uma forma de sentir. Então tem pacientes que sentem como se estivesse levitando, tem pacientes que sentem um certo formigamento, tem pacientes que relaxam e começam a dar risada, ficam descontraídos, mas deixando o paciente sempre consciente do que está acontecendo. Então eu peço para ele abrir a boca, ele abre, eu converso com ele, ele relata sobre o assunto que eu estou conversando. Então é uma forma tranquila de poder trazer um conforto para o paciente durante o atendimento.
Gente, eu não sabia que era isso. O interessante é que no momento do tratamento, o paciente fica nessa sedação. Conforme a gente vai tendo tempo final do atendimento, a gente vai diminuindo essa sedação e introduzindo mais oxigênio. E o paciente sai daqui normal, como ele entrou. Então, o interessante é ele poder vir sozinho no meio do dia ou no início do dia. Tem uma fase relaxada no dentista. É muito interessante. Ele tem uma fase relaxada e ele sai tranquilo, confortável. Então, temos o óxido nitroso e já um tempo, um pouquinho antes disso, uns 8 anos atrás, nós iniciamos no consultório a sedação mesmo. Aí nós temos uma equipe médica de anestesistas médicos que fazem uma sedação venosa. Então nós temos aqui uma sala que é toda estruturada para esse atendimento. Aí sim, aí o paciente tem que passar por um acompanhamento inicial com uma médica anestesista que trabalha aqui conosco. Vamos pedir alguns exames para ver se ele está apto a passar por esse procedimento aqui na clínica. E aí o paciente tem que vir com um acompanhante, porque ele vai... É diferente, ele vai passar por uma sedação venosa, que vai ter um tempo dessa sedação dentro do corpo dele. Então ele precisa de todo um acompanhamento e ele precisa ir embora acompanhado de alguém porque aí que tenha outro responsabilidade, tipo, né? que é outro tipo de sedação. Mas o interessante é toda essa estrutura que a gente traz para o paciente, que ele é um pouco além. Não, é muita mudança, né? É muita mudança, é realmente muita mudança mesmo. É trazer essa parte humana junto com o conforto, junto com uma situação que o paciente passa por um atendimento, passa por um tratamento sem trazer traumas. Não, e é interessante, Rê, porque, por exemplo, na nossa época de criança, não tinha todo esse aparato, a gente tinha até pavor de ir ao dentista. Sim. Eu lembro, eu usei aparelho aqui em Ribeirão Preto, tinha um dentista que vinha de São Paulo colocar aparelho aqui. Sim. Não eram todos que tinham essa especialização, não tinha essa especialização ainda, entendeu? Então era muito sério o negócio. A gente achava assim, vou no dentista, era como se fosse ir ao médico também. Então a gente tinha um receio. Hoje a gente vê as crianças, acabam de almoçar, já vão direto escovar o dente, não precisa... Eles já têm uma responsabilidade. A mãe não dá alimento com açúcar até certa idade. Coisas que a gente não teve. Sim. E em contrapartida, crianças usando aparelho antes. Todo o atendimento odontológico hoje inicia-se com uma prevenção. Então, quando a mãe, a mulher fica gestante, entra num estado gestacional, ela já é orientada pelo médico a procurar o seu dentista ou a procurar um dentista para fazer um acompanhamento trimestral durante essa gestação, para ir recebendo informações de como cuidar desse bebê, como trazer uma prevenção oral para esse bebê. Então, quando eu falo para você que a odontologia é uma revolução, sofreu uma revolução nos últimos anos, são em todas as áreas. Então é por isso que vocês vivem estudando, fazendo cursos, é isso? Alessandra, a gente... É porque a Regiane não para, tá? Eu tô falando assim, como amiga. Fala, e aí? Tô indo fazer um curso não sei onde, tô indo fazer um curso não sei... curso, ela não para, gente. É bem isso. Essa evolução que eu tô batendo muito nessa tecla, é em todas as áreas. Numa mulher que vai passar por uma gestação, num paciente que tem medo e que hoje a gente tem sedações diferentes, nos determinados tratamentos, a forma de se tratar um canal hoje é completamente diferente do que era 10, 15 anos atrás. Implantes, né? Implantes.
Você preparar uma boca para receber implante, você preparar uma boca para passar por uma extração, você preparar o paciente para um tratamento ortodôntico. Então, toda a odontologia houve uma evolução, como a gente vem tendo evolução no mundo mesmo, né? De uma forma geral, né? A odontologia hoje ela está muito informatizada, tecnologicamente informatizada. Então, hoje nós temos os scanners, que a gente escaneia o paciente. Gente, é top. Ela escaneou assim, incrível. Ela sabia o que ela ia fazer no meu dente. É incrível. É maravilhoso. Então, a forma hoje de lidar com próteses, que a gente escaneia o paciente, encaminha esse arquivo para o protético, ele recebe esse arquivo, imprime, tem um software de CAD/CAM que desenha os dentes, e os dentes chegam pronto em 24 horas, 48 horas. Coisa que demoravam. Coisa que a gente demorava 15 dias, 20 dias para ir para o protético, voltar do protético, moldagens, gessos. Hoje a gente tem toda essa parte tecnológica que facilita o atendimento. E a quantidade também de protéticos, né? Porque antigamente eram poucos que faziam. Sim. Hoje a gente vê que precisa de protéticos. Sim. Especialistas, né? Sim, sim. Aqui na nossa clínica... esse protético foi só isso? Esse protético... Hoje aqui na nossa clínica nós temos uma relação de colaboradores protéticos, então nós temos o protético que trabalha só a parte da ortodontia, né, de contenções, nós temos a parte de protético que só trabalha as restaurações estéticas, nós temos protético que só trabalha... Tá vendo? Antigamente era um só que fazia tudo, então por isso essa demora também. Rê, nós vamos num breve intervalo comercial, porque o papo tá gostoso e daqui a pouco a gente volta com mais novidade. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Olá, tudo bem? Passando aqui para falar com vocês da minha nova clínica, do meu novo endereço, e eu queria fazer um convite para vocês. Vem conhecer, vem tomar um café com a gente. Nós estamos localizados na rua Tomás Nogueira Gaia, 359, próximo à Avenida Presidente Vargas, próximo à Avenida Antônio Gederiksen. Nós fizemos com muito carinho, pensando em cada detalhe. Vem tomar um café comigo. Eu falei que o intervalo era breve, né? E o assunto tá delicioso. E tem muita coisa pra gente falar da odontologia. Eu acho que eu vou encher o saco depois da doutora para mais programas, porque tá muito amplo o odonto. Você me perdoa, tá? Eu vejo umas mudanças que assusta. Por exemplo, a gente já falou sobre clareamento, a gente já falou sobre procedimentos estéticos. Hoje eu vejo as pessoas fazendo por conta própria. E eu acho que, eu não sei se a senhora já pegou algum caso de clareamento por conta própria, já viu isso, o pessoal fazendo? Alessandro, com a evolução dos estudos, tratamentos que a gente fazia há tempos atrás, a gente vai entendendo o que a estrutura do dente pode receber e o que ele não pode receber. Então, fica um alerta aqui para as pessoas que têm as informações nas redes sociais, nas mídias. Isso é muito sério. Então, uma informação no Google,
uma informação numa mídia social, seja ela qual for, orientando sem a pessoa ser profissional. Então, o que a gente vê? Absurdos, por exemplo, escovar com bicarbonato, escovar com a pasta de dente de carvão. Fazer um clareamento por conta, comprar produtos... Aquelas plaquinhas que vende nesses negócios de Instagram, TikTok. Isso. Gente, é um perigo. Isso é um perigo, porque o paciente, ele pode até fazer uso de um procedimento ou outro que é orientado nessas redes sociais. Porém, ele precisa saber que a estrutura dentária dele pode receber aquele determinado produto ou não, aquela determinada pasta de dente ou não, aquela determinada escova ou não. E quem vai orientar essa pessoa é um profissional da área. Por exemplo, a doutora Regiane, no começo do meu tratamento, ela me indicou uma pasta dental que não é vendida em supermercado, é só em farmácia, pela internet, é um preço mais caro, entendeu, gente? Mas é a pasta dentária que eu tenho que usar. Não é o meu marido, não é minha filha, não é meu filho, sou eu. É essa pasta. Isso, a gente costuma, eu costumo explicar para os meus pacientes de uma forma muito simples. Cada pessoa tem o seu tipo de shampoo. Para um cabelo oleoso, para um cabelo seco, para um cabelo misto. A pasta de dente, ela também é específica para cada boca. Então, se a pessoa tem um determinado problema, ela precisa de uma determinada pasta de dente que vai ter nutrientes, substâncias e medicações específicas para aquela boca. Da mesma forma, o clareamento, como você perguntou. Então, jovens até os seus 24, 25 anos, eles têm que tomar cuidado com esse excesso de clareamento, porque a estrutura dental é muito nova, ela absorve esses produtos com muita facilidade e ao longo da vida, ao longo do tempo, esses dentes sofrem com esse clareamento sem controle. Aí vai mudando a estrutura? Vai mudando a estrutura do dente. Então eu costumo dizer assim para o paciente, você não pode pensar na sua boca hoje. Você tem que tratar a sua boca hoje e você tem que trazer uma estética para a sua boca hoje, pensando no tempo de vida que você tem para viver. Uma prevenção. Uma prevenção. Então, o paciente chega no meu consultório querendo um clareamento aos 18 anos, eu tenho que prestar atenção na estrutura de dente de um paciente de 18 anos e pensar que esse paciente de 18 anos ele vai ter 28, 38, 48, 58, 68 e essa estrutura tem que estar acessível para receber esse produto ao longo desses anos. Então não é uma coisa, não é uma brincadeira, não gente. Não é uma brincadeira. Esse negócio assim, o Google é interessante, é bom pra gente, a gente precisa de algumas informações, mas evitem ver problemas dentários, problemas de saúde. Eu brinco que eu falo assim, se eu fosse no do Google, colocasse o que eu tenho da minha saúde, eu já não estaria aqui. Então esse negócio está muito preocupante, gente. Então evitem achar que todo ser humano é igual. Cada ser humano é único, a tua boca é diferente da minha, o meu problema de saúde é diferente do seu, mesmo a gente tendo o mesmo problema de saúde. Sim. Não é? Cada corpo responde de uma certa forma diferente, né? Sim. Eu fico muito preocupada, Alessandra, com o modismo. Então, um faz o que dá certo para ele passa essa receita para milhões de pessoas e o risco que esse volume de pessoas, o risco que eles correm seguindo uma receita que é específica para aquela pessoa, que deu certo naquela pessoa, naquele paciente. Então a gente tem que ter muito bom senso na hora de passar algo para alguém. Seja uma dica de clareamento, seja uma dica de pasta de dente, seja uma dica de medicação. Eu sou muito receosa
com essa forma de lidar com o modismo, de uma forma geral. Gente, e esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui, nós temos vizinhos aqui no consultório, né? E aí a gente não pode pedir para parar o barulho, tá? Desculpa essa bateção. Ô Rê, e eu queria agora a gente falar um pouquinho junto com as meninas que trabalham com você. Claro. E elas têm esse... porque eu vejo assim, elas conhecem cada detalhe da clínica, né? Quando eu resolvi montar a clínica, que nós estamos aqui há 1 ano e meio já, né? Nossa, já? Já há 1 ano e meio. Eu queria uma forma diferente de humanizar o paciente. Então, nós temos a Lidiane, que cuida da parte da estrutura do lado, que eu falo do lado de fora da clínica, que são os agendamentos, que são os planos de tratamento que são emitidos, recepcionar os pacientes, dar todo esse conforto voltado para a recepção e a parte administrativa. E para a parte interna do consultório, a gente trouxe para a nossa equipe a Andresa, que ela é técnica em higiene oral, e como técnico ela pode estar trazendo alguns confortos para os pacientes. É isso que eu queria mostrar para as pessoas, que elas precisam entender a importância de vocês profissionais nessa área, sabe? E eu vou voltar aqui sempre porque, gente, como a doutora Regiane falou, muda sempre. E agora eu vou conversar um pouquinho com as meninas que trabalham aqui. Posso? Claro! Agora eu tô aqui com a Andressa, que é técnica bucal, é isso? Eu não conhecia muito essa área. Me explica só um minutinho, pro pessoal de casa também entender a importância de você aqui na clínica da doutora. A técnica é um avançado de uma auxiliar. Certo. A gente ajuda a doutora, tem as nossas obrigações ali com a sala de esterilização, ajudo na sala ela atender os pacientes. Ah, então é um curso a mais um auxiliar. Sim, é um curso a mais. E além de tudo, o ser humano é tratado diferenciado, né? Sim, aqui no consultório da doutora é bem diferente, né? Porque eu vejo essa humanização, sabe? Cada paciente é único. Sim. É isso? Sim. Tem muitos pacientes que têm medo e a gente entende, procura entender, né? E eu ajudo lá na esterilização, cuido de toda a parte dos instrumentais da doutora, da clínica em si, né? E esse curso seu, então, é isso? É um assistente, mas com um curso técnico mais avançado para o consultório? Sim. É um curso de um pouco maior. Eu tenho um ano a mais do que o auxiliar. Ah, então, tá vendo, gente? Isso faz toda a diferença. E agora eu vou conhecer um pouquinho da Lidiane. Lid, como que é agora a função de atendimento do paciente? Porque é diferenciado. Vocês mandam agendamento e manda, por exemplo, se a gente agenda com um prazo maior, depois você manda o lembrete. Sim. Não é isso? A função da recepção além de recepcionar, é receber da melhor forma. E além de confirmar a agenda da doutora, paciente que quebrou um dente ou qualquer coisa que ele venha buscar à clínica, ele vai passar por mim, não pela doutora. Eu cuido da agenda, eu cuido de toda aquela parte do paciente chegar, se sentir confortável, de tomar um café, para ele se sentir em casa mesmo. E é diferenciado, gente, porque todo probleminha que tem, rapidinho ela soluciona, né? Sim. Você já procura um agendamento próprio para aquilo. Sim, ela trabalha com horários, então se o paciente precisa de um atendimento, ele tem que falar comigo para agendar um horário que ele possa, e aí a gente confirma a agenda, eu vou mandar um lembrete também no dia para o paciente não esquecer da consulta. Lid, muito obrigada. E é isso que a gente queria mostrar, um tratamento odontológico humanizado, sabe? É pensando em você. Então venha conhecer a clínica da doutora Regiane. Obrigadão por tudo, você, fica com amor, Deus. Sempre. Você sabe que ela não é só minha amiga, ela é minha dentista. É confidente também, porque às vezes eu venho e falo um monte de coisa pra ela. Obrigada por tudo. Seja tá? sempre bem-vinda. Obrigada.